e pouco para ser apreciado. Não sei se vou poder cumpri-lo, né? Porque talvez as pernas cansem e sentarei. Talvez a voz me falhe e falarei baixo. E por certo não vou me conter e acabar falando muito. Então tem que aproveitar. Uma velha piada, já está ficando um pouco sem graça, mas eu já percebi que tem gente que vai ver, o Deparia vai falar, vem aqui só para vir dizer depois, foi a última palestra que eu assisti. Uma das honras que tenho, é incrível essas bobagens maçônicas, a última sessão maçônica que o professor Álvaro Palmeira compareceu, foi presidida por mim. Eu tenho esse orgulho bobo, né? Mas vamos lá. O texto, o tema é a virtude na didática do rito brasileiro. Não sei bem, talvez vá falar mais sobre a didática, né? Que é a arte de ensinar, e usar a virtude como exemplo da aplicação dessa didática, tá bom? Essa é a nossa síntese do tema. Um rito se posiciona as posições, os diversos cargos, etc. Então a legislação caracteriza o rito, né, nessa parte de governo e administração. Um outro elemento para caracterizar um rito, distinguido de outros, é a doutrina. Doutrina é aquilo que o rito ensina. Então, talvez essa seja a parte mais importante, aquilo que o rito pretende transmitir. Um rito que não transmita nada é um rito seco, né? É um rito sem vida. Doutrina é o que o rito ensina. E por fim, a didática. Didática é a arte de ensinar. Então, a didática de um rito é o modo como o rito transmite a sua doutrina. E chama a atenção dos irmãos que o modo como o rito transmite a sua doutrina é a ritualística. Ritualística é a arte de compor e executar o ritual. Então, um bom ritualista, presta homenagens ao mestre César Dourado, ele sabe, o bom ritualista sabe, que o ritual, ele tem que transmitir alguma mensagem. O ritual, pela macaquice, é estéril. Então, o bom ritualista, aquele que compõe o ritual, ou aquele que executa o ritual, tem que estar atento à mensagem que está sendo transmitida. E mais adiante vamos falar de liturgia. O que interessa a mensagem? O ritual, a ritualística tem que ter uma mensagem. E essa mensagem é a doutrina que o rito nos ensina. Evidentemente que não podemos abarcar a doutrina do nosso rito com só meia hora, né? Mas um detalhe, pensar no detalhe. Grau 32, guardião do civismo. Ali está escrita, por exemplo, o amor à pátria não exclui o amor à humanidade. Para servir ao mundo, temos que servir à pátria. Grau 32. E nós sabemos do velho Rui Barbosa, nosso irmão, que ele vai dizer, né, com muita graça, a pátria é a família purificada. Mas desdobrando essa doutrina, nós vamos declarar como mensagem do rito, isto é uma novidade. A humanidade é a pátria. E dentro dessa linha de raciocínio, desta didática, se dirá assim:
O amor à pátria não exclui o amor à humanidade. Grifado, para servir a pátria, temos que servir a humanidade. Essa é uma mensagem tão grande, é uma mensagem, não estou falando em globalismo, é uma mensagem para amar a nossa pátria, temos que amar a humanidade. E não é à toa que nós somos servidores da ordem, da pátria e da humanidade. E aí a doutrina, isso é uma parte pequena da doutrina do nosso rito, e a mensagem que está aí contida é uma mensagem para ser transmitida a toda a humanidade, para ser transmitida a todos os nossos irmãos, a todas as pessoas maçônicas ou não. A mensagem, a doutrina, ela está. Pela importância da doutrina. Esse aí é o Malaquias. O Malaquias é o meu alter ego. É o mar, o cara chato, metido a filósofo. É o mar. E o Mala, dentro da sua malaquicidade, traz uma palavra que é a Assembleia. Paideia. Paideia é uma palavra grega que significa educação. Se botarmos uma síntese no significado de paideia, é educação. Mas o Malaquias é complicado. O Malaquias vem trazer aqui o conceito de paideia como a busca consciente do sentido de uma teoria da educação. Não estou falando pouco. Não vim aqui uma noite para falar a pessoas tão ilustres para dizer pouco ou dizer trivialidades. A busca de uma teoria da educação e do agir do homem em sociedade. E a proposta que já venho fazendo há algum tempo aos irmãos é uma proposta para a qual eu peço a vossa atenção, privilegiada. É de ver o rito brasileiro como um sistema educacional. Olha, não estou desprezando não desprezo nenhum dos esforços. A ritualística é o modo de nós transmitirmos a nossa doutrina. A ritualística é didática, a ritualística é instrumento. O objetivo, peço que todos vejam o rito num sentido global, integral. Nós vemos o nosso rito com o sentido de um sistema educacional. Um sistema litúrgico doutrinário com significativa finalidade didática. Sistema litúrgico doutrinário. Eu estou pedindo aos irmãos, propondo aos irmãos, nessa ideia, é que nós vejamos o rito como um sistema. A ritualística que todos gostam, o doutorado sofre por isso, a ritualística, principalmente a ritualística, é um detalhe, é um instrumento, é importante, mas é um instrumento. Mas veja o rito como um sistema litúrgico doutrinário. Litúrgico. Creio que já ficou bem definido que a ritualística é o meio pelo qual o rito transmite a sua doutrina. A ritualística é o ritual. Mas nós vemos no ritual várias partes. A parte meramente administrativa, por exemplo, a leitura da ata, a leitura da correspondência, a parte protocolares, receber as autoridades. A ritualística é o modo como a nossa cerimônia se desenvolve. Entretanto,
Implícito na ritualística há uma coisa que denominamos de liturgia, que é uma novidade, não é tão nova assim, mas porque liturgia, irmãos, liturgia, a rigor, é o serviço prestado a Deus. Liturgia é a ordem, por exemplo, com que a missa dos irmãos católicos se desenvolve. Maçonaria não é religião, mas nós temos a nossa liturgia, tanto que é comum se falar em liturgia e ritualística. Se falamos duas coisas, vamos distingui-las. Ritualística é o desenvolvimento do ritual, é a ordem e o modo como as cerimônias se desenvolvem, é a ritualística. Mas nessa ritualística que nós procedemos, há uma parte que contém mistério. Há uma parte que a gente tem que esquentar um pouquinho a cabeça. Há uma parte que exige interpretação e até coração. Por exemplo, o acendimento das velas é litúrgico. Há um mistério ali. Alguém que for ali e acender aquelas velas macaquissimamente, como uma vaca, como um papagaio, sem saber por quê ou por que não, perdeu a liturgia do ato. Liturgia é a transmissão da palavra sagrada. Liturgia, enfim, é o mistério da ritualística. E a nossa liturgia, se bem organizada, desculpa colocar no foco dos meus olhos, é que eu me preocupo com você. Se bem feita a liturgia, se bem feita a ritualística, ou grave, nunca tem a água da doce, mas não acaba nada. Nós estamos lembrando, pelo amor de Deus. Olha, uma liturgia bem feita, ela tem que ter uma doutrina necessariamente a ser apresentada. Então, liturgia e doutrina, elas estão imbricadas. Quem conhece o verbo imbricar? É da telha implex, né? É aquela telha de comida. Uma coisa imbricada é como olhos, irmãos, aqui agora. Embora sejamos de diversas partes, cada um dos irmãos é um, mas eu vejo como uma coisa só. É o telhado, as telhas, né? Imbricadas. Então, a nossa liturgia, a nossa ritualística, a parte misteriosa da nossa liturgia, da nossa ritualística, que é a liturgia, ela tem que transmitir a doutrina. E elas estão tão imbricadas, que não se distingue liturgia e doutrina. É por isso que eu peço que vejamos o rito brasileiro como um sistema litúrgico doutrinário. Como um instrumento didático. Porque se a ritualística, a liturgia, ela não tiver uma doutrina que nos ensine alguma coisa, ela é estéril. E a nossa didática, ela tem um objetivo ou dois. Primeiro, o aperfeiçoamento individual do obreiro sob o quadro do aspecto moral, social, cívico e humano. Quarto, porque o moral, estamos falando ali no capítulo, o social, estamos falando ali no Kadosh, cívico, estamos falando do alto colégio, e humano, estamos falando do supremo conclave. Então nós aqui estamos, não para perder tempo ouvindo um velho babão, mas nós estamos aqui para aprender alguma coisa, para o aperfeiçoamento individual de cada um. Então nós temos que pegar o nosso rito e ver globalmente como esse instrumento que nos aperfeiçoa cada um de nós. Perde tempo e perde tudo. O irmão que só veio para ter um grau, para ser cavaleiro disso, ou mestre daquilo, ou superior não sei lá de quê, perde tempo. A didática
didática do nosso rito é para aperfeiçoar. Porque ninguém vem aqui para aprender, não é isso? O velho maçom, operário, é contado, né? Com muita graça. O velho maçom operário, quando ele ia na pedreira, pegar a pedra que deveria ser polida para ser aplicada, ele escolhia, né, o veio da pedra. Não é toda pedra que se pega, ele pode prepará-la. Então nós não viemos aqui para aprender, nós viemos aqui para sermos aperfeiçoados nesse quarto aspecto que está. E no segundo ponto da nossa didática, já de uma forma coletiva. Isso é coisa bem do Palmeiras, eu acho que ele ensinou o doutor Palmeiras, que gostava muito disso, para o estudo dos problemas que interessam a pátria e a humanidade. A didática do nosso rito, ele tem esse fim, e nós temos que olhar para ele dessa maneira. A ideia, o sistema educacional começa individual no ponto 1, coletivo ou comunitário no ponto 2. Podemos então exemplificar com a virtude, evidentemente, no aperfeiçoamento moral. Esse é o venerável Francisco. É um outro alter ego. Eu fui de velho para ficar maluco. Na iniciação, já começamos a tratar de virtude. Lembra que entendeis por virtude? Quem foi venerável e não fez essa pergunta na iniciação? O que entendeis por virtude? Antes de um candidato ser aceito em loja, ele recebe logo: o que entendeis sem virtude? Aí o Malaquias fica cheio de dúvida, faz um mimimi, né? A virtude é não fumar, mimimi. E o venerável responde: é uma disposição da alma que nos induz à prática do bem. Vamos no primeiro grau de cara, mal começou o jogo, nós já somos submetidos ao conhecimento do que é a virtude. E logo depois, o venerável vai perguntar: o que pensais sobre isso? O Malaquias deu outro mimimi, né? Mimimi. Ao venerável: é o oposto da virtude. É uma hora bonita que quem faz a iniciação, é o oposto. O pobre indivíduo que está ali, é o oposto. O vício é o oposto da virtude. É a força que nos impele para o mal. Nós vemos a questão do vício, ela começa em virtude, começa muito cedo. Mas no nosso ritmo, eu estou voando em cima disso tudo, porque cada uma coisinha dessa é parar e devagarinho, né? Conciliar tradição e evolução. Uma das características do nosso ritmo é conciliar a tradição, aquilo que é no passado, com a evolução, aquilo que fazemos para o futuro. As outras conciliações, todos lembram: conciliar o universal com o nacional, conciliar a fé com a razão. Fiquemos aqui, conciliar a tradição e a evolução. Aí eu me lembro muito do Palmeiras, né? Quando ele vai dizer: o maçom é um homem do seu século. Nós não podemos ficar com essas coisas antigas, nós somos homens do nosso século. E, portanto, nós estudamos virtudes, e relacionei as 11 virtudes que são estudadas no capítulo. Nós vamos enxergar todas essas virtudes de uma forma que o século estuda. Veja bem que em loja simbólica nós estudamos virtudes. Sim, o cordão, ele tem 4 bordas, né? Que são as virtudes
cardeais, é isso? Prudência, temperança, justiça e fortaleza da alma. Aqui estão representados. Na escada de Jacó, que nos está aqui representada, nós estudamos a fé, as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, que em loja simbólica nós estudamos isso. Mas nós estudamos virtudes de uma maneira tal que nós aplicamos os instrumentos de trabalho do maçom operário à nossa instrução moral, os quadros, a retidão. Nós pegamos um instrumento de trabalho do maçom operário e aplicamos a nossa moral. Dou um exemplo: a trolha, o desemprenadeiro, a pá, o pedreiro operário, ele usa aquela ferramenta para alisar as irregularidades da superfície. Né? Então, aquela superfície irregular é feito reboco, e aquele reboco é alisado. Isso é um trabalho do operário. Mas nós pegamos esse instrumento e aplicamos a nossa instrução moral. Então, representa a tolerância, conciliação, esquecer as ofensas, como se diz, passar a trolha. Tudo bem? Passar a trolha é esquecer qualquer ofensa, é fazer a paz e a frente. Então, veja como nós estamos estudando virtudes. Aqui em loja simbólica se estuda virtudes, mas dessa maneira antiga, tradicional. Entretanto, tá, olha ali, os instrumentos do século. Os instrumentos do século estão lá. Nós estamos usando os instrumentos do século. Os livros. No capítulo, as virtudes, elas são estudadas se utilizando a filosofia moral. Os filósofos, aqueles que trataram de moral, trataram de virtudes, que devem ser estudadas no capítulo. Estou falando sobre a didática do livro, o modo como o livro transmite o aperfeiçoamento da virtude. Isso aí está no ritual de aprendiz. No ritual de aprendiz, está dito. A virtude é uma disposição da alma que nos induz a praticar o bem. E as virtudes são estudadas por analogias com os instrumentos de trabalho do operário, aplicados à nossa instrução moral. Entretanto, não conhecerá o rito quem ficar aqui nas lojas simbólicas, e vai perder tudo. Porque em um capítulo nós vamos estudar virtude usando o que o mundo, os filósofos publicam sobre. Vou dar um exemplo. Virtude é uma disposição habitual e firme de fazer o bem. É possível, igreja. Quem quiser estudar virtude, eu mesmo não sou católico. Mas quem quiser estudar virtude, muito bem estudado, isso é São Tomás, né? São Tomás de Aquino. Toda a sabedoria da velha igreja é uma disposição habitual e firme de fazer o bem. Então, o irmão que for versado, né, em doutrina católica, poderá ensinar virtude, fazer uma exposição sobre a virtude na loja. Um capítulo, aliás. O capítulo não foi feito para isso. Mas, infelizmente, fazemos apenas sessões de iniciação. E deixamos de ter sessões de instrução. Não é necessário. E o que é pior, nós consideramos, isso só pode para a gente pensar devagarinho, mas nós consideramos como uma iniciação. Até tenho por mim, desculpa o Marcão Dourado, que é presidente do Supremo Conselho, eu tenho que aproveitar essas horas para compartilhar. Isso não é iniciação. A
iniciação, quando a gente transmite alguma coisa, a palavra no grau, coisa e tal, vai ser uma colação. Nós vamos colar o grau 4. Nós não vamos ser iniciados. Os assuntos tratados no grau 4, os temas do grau 4 e outros, eles podem ser tratados comunitariamente. Então, o catecismo da Igreja Católica. Eu não sou católico. Bom, amigo, então vamos usar a filosofia grega antiga. Isso aí é o velho Aristóteles. A ética, a Nicômaco. Virtude, isso é uma beleza, né? Que graça, tão gracioso, né? Tão simpático essa expressão. Virtude é o exato ponto de equilíbrio entre um excesso e uma deficiência. Que são os vícios. A virtude é o ponto exato de equilíbrio entre dois vícios. Um por excesso e o outro por deficiência. E que técnica de estudar virtude o velho Aristóteles nos deixa nessa expressão tão graciosa? Veja bem, virtude é o exato ponto de equilíbrio entre o excesso e uma deficiência. Vício é o oposto da virtude. Aí não é o grau, vai ser do Aristóteles. Didática. Então nós escolhemos uma virtude qualquer. Vamos estudar tal virtude. E a seguir estabelecemos vícios opostos a essa virtude. Por deficiência e por excesso. Grau 4. Qual é a virtude do grau 4? Discrição. O que é discrição? Discrição é ver, ouvir e né? Essa é a graça. Mas qual é a mediunidade? A mediunidade não tem nada a ver com qual é a mediunidade dessa história? Há pessoas que não têm deficiência de descrição. Tudo que ela vê, tudo que ela ouve, ela fala. Esse é o vício da deficiência, é a indiscrição. Por deficiência. Mas a descrição que é ver, ouvir, ela tem um vício também por excesso. Eu estou sabendo que o irmão está caminhando no abismo. Estou usando o irmão, estou na berlinda. Eu estou na minha, eu quero que ele se lasque. Vamos lá, ele está na vida dele. Ó, eu estou vendo, mas eu não falo nada, fico quietinho, deixo ele se lascar. Isso é um vício, isso não é virtude, isso é excesso de descrição. Podemos dar o plano aí de reserva moral. Dá para perceber? E o Aristóteles, ele menciona algumas virtudes do seu Ética, mostrando que seria a medianidade entre dois extremos viciosos. O Aristóteles dá alguns exemplos. Falar assim, olha, estou voando aqui, que eu não quero ocupar muito, eu sei que eu tenho uma voz zoada, ninguém me aguenta, nem eu me aguento mais. Mas ele estuda, por exemplo, a temperança, que é uma das virtudes cardeais, está numa dessas bolas aqui, e depois aqui, é a temperança, né? As virtudes cardeais são a prudência, a temperança, a justiça e a força moral. Temperança é a virtude da cozinheira, né? Bota sal, o outro nem bota sal demais, nem bota sal de menos. É o tempero. A temperança é essa virtude aí. E o Aristóteles, ele faz a deficiência de temperança, a prodigalidade. A prodigalidade é a virtude não, é o vício daquele que não tem nenhuma temperança. Todo o dinheiro que vem na mão dele, ele dá para fora. Quer saber? Está na minha mão, eu gasto mesmo. A prodigalidade, a falta, é a deficiência de temperança. O indivíduo que possui temperança na administração dos seus bens, ele administra seus bens, dinheiro, todas as suas
queima, bateu na mão e queima. Mas tem o excesso de temperança, que é a avareza, é o avaro, aquele cara que mão fechada. A técnica de santidade, qualquer virtude que você queira estudar, define mais ou menos, e para buscar uma melhor definição, pegue o excesso e a deficiência, e essas coisas se esclarecem. Isso é didática do nosso livro. Didática do nosso livro. O sistema de educação. A coragem. A coragem. A coragem, o excesso de coragem, nós chamamos de temeridade. Quem não lembra? É o temerário que está batendo nessa porta. Ele fala, mas é o temerário. Você tem muita coragem tua está batendo aqui na porta de uma loja maçônica. Você pode ser enforcado, pode ser. Temerário é aquela pessoa que tem excesso de coragem. Tem a covardia, que é aquele que não tem coragem. Dá para perceber essa técnica de estudar virtude, qualquer virtude, qualquer virtude. É uma técnica que o nosso rito apresenta, uma forma de nós nos aperfeiçoarmos, né, na compreensão e na experiência de ser virtude. Em alguns casos, essa distância entre os extremos ela é máxima, é o que se chama de contrariedade entre a covardia e a temeridade. Coragem, ela está afastada tanto da covardia, que é nenhuma coragem, quanto da temeridade, que é aquela coragem excessiva, a coragem temerária, que não é uma virtude, a temeridade, ela é um vício. Em cada hora, eu acho essa coisa aí, Jacques Maritain, é um filósofo francês, século XX, né? Ele tem esse livro, Filosofia Moral. Olha onde a gente vai buscar as fontes para estudar a filosofia. Não vai buscar em símbolos, instrumentos dos operários, não, nós vamos às ferramentas do século, aos livros de filosofia moral. E o Maritain, ele tem essa frase que eu acho deliciosa, essa frase aí. Em cada caso, o bem moral ou retidão moral se define por um ponto justo. Ele está sendo instantâneo. Um certo acorde como que musical, uma consonância apropriada, justa e exata, produzindo. Aí ele está inspirado, né? Eu acho essa frase tão elegante, né? Ele está usando aí a música, né? A harmonia, escrevendo a virtude como aquele ponto harmônico exato. Vamos tratar um pouquinho da coragem. A coragem, olha a técnica. A coragem é a força de caráter, é a virtude. Força de caráter é virtude. Vir, a etimologia quer dizer força, né? Masculinidade. Vir, varão, é a força, né? Vir, a força de caráter, isso é a virtude, que supera o medo ante uma situação de perigo físico, que a união ali eu tenho que passar, ou uma tribulação psicológica, estou deprimido, estou nervoso. Interessante isso. O fulano de tal é corajoso, porque não tem medo. Não, ele não é corajoso. Porque ele não tem medo, não é corajoso. Para haver coragem, tem que haver medo. Não tem medo, como é que aquela coragem? Porque a coragem é aquela força do caráter humano que permite vencer o medo. Quem é corajoso? Quem não tem medo, não? Então, uma coisa bem interessante. É o exato ponto de equilíbrio entre a covardia e a temeridade que nós já vimos.
Mas veja, pode ser também na hora de a gente arranjar esses vícios, e esse assunto é muito amplo, e discussão belíssima dali no capítulo, né? Alguém expor alguma dessas virtudes, ou a virtude prevista ali naquele grau, e debater entre os irmãos para estabelecer esse conceito. Daí viria um aprimoramento, né? Porque a covardia, que é uma deficiência, mas pode haver um excesso também chamado de audácia. E entre o audacioso e o temerário, me parece que o audacioso é mais virtuoso do que o temerário. Não vamos discutir isso aqui. A audácia é você ter uma coragem assim, repentina, ponderada, um risco calculado, que é o risco do audacioso, não audácia, por um gesto de audácia, ele se excedeu na coragem, se excedeu em vencer o medo. O temerário não, temerário. É isso. Então, essas coisas todas podem ser discutidas, e a técnica de a gente estudar virtudes, é por isso que chamamos de virtude na didática do rito brasileiro. Mas já sei que estão cansados. Isso foi o que eu acabei de falar. A audácia, ela está mais perto da coragem do que da covardia. Depois vocês pensem nisso, essa questão da temeridade e da audácia. Vou colocar isso em mesa, porque a gente não ia acabar nunca, e já está todo mundo cansado que a gente vai. Mas eu gostaria de estudar essa virtude, a prudência. E gostaria de mostrar como nós não sabemos a filosofia moral. Muitos de nós ignoramos, se perguntar o que é prudência. Aí daríamos definições populares de prudência, até cuidado, é perícia, mas prudência, segundo a filosofia moral, é isso aí. Expor a razão, discernir. A primeira função da prudência é discernir em cada circunstância o nosso verdadeiro bem. O homem prudente, ele tem um objetivo, se constitui em um bem. O imprudente não tem objetivo nenhum, ele não sabe nada, ele é igual saco de batata dentro do caminhão. O caminhão para lá e vira para lá, o caminhão para lá e vira para frente. O homem prudente, ele tem um objetivo. Vocês conhecem Alice no País das Maravilhas? Qual é o melhor caminho? Para onde você vai? Não sei. Você pode ir em qualquer lugar. Então, estabelecer um objetivo faz parte da prudência. Um objetivo para o bem, porque a virtude, ela sempre se aplica ao bem. O bandido não tem virtude, não tem habilidade. Mas além de ter um objetivo, estabelecer um objetivo, ele tem que reunir os recursos para alcançar esse objetivo. Isso é a prudência. No livro das Sagradas Escrituras, nosso mestre, ele conta, falando sobre a prudência, uma parábola. Ele conta sobre um homem que queria construir uma torre. Ele estabeleceu um objetivo. Não sei se era por bem dele, mas ele quis construir uma torre, escavou os alicerces. Quando ele quis continuar, porque não tinha mais material, teve que parar a construção. Um homem prudente. Ele estabeleceu um objetivo, não sei. E depois não reuniu os recursos. O homem prudente, ele não só tem um objetivo benéfico que ele quer alcançar, como também ele reúne os recursos para alcançar aquele objetivo. O Senhor nosso Deus também dá um exemplo de um homem prudente. É um rei. É um rei que quer fazer guerra a seu vizinho. Esquece. O objetivo dele era fazer guerra ao rei vizinho. Quando ele foi abaixo
soldado, ele só tinha 10 mil. Como ele era prudente, ao invés de fazer a guerra, ele ficou paz. É para ver o que é a prudência? A prudência, ela guia as outras virtudes, indicando-nos a regra divina. A quem diga que a prudência é a mãe de todas as virtudes. Já você viu. É a última coisa que eu vou falar. Nós estamos falando em aprimoramento. O rito opera por aprimoramento, pressupondo que o obreiro já é virtuoso. Nós vamos aprimorar. Aliás, não se admite o imoral na maçonaria. É inadmissível, teoricamente. Ninguém vem aqui para aprender moral. Vou dar um exemplo escabroso. Eu fiquei cansado de ter o controle de mim mesmo, vou falar uma coisa escabrosa. Eu acessei uma loja em que nós iniciamos como pederasta. E o irmão que iniciou aquele pederasta o fez porque era amigo dele e queria que ele aprendesse a deixar de ser pederasta. E o que acontecia? Depois da sessão, ele ia para a praça para agarrar a garotinha lá na praça da Ibarra, em Niterói. Não há como aperfeiçoar. Não há como ensinar moral. Se o irmão não tem no coração essa moral, não está no seu gênero, se não está na sua personalidade, sei lá o quê, não sei como não está. O artigo número 1 de todas as leis maçônicas, Sistema Tribunal de Justiça, de todas as leis maçônicas, as constituições de Angra, no artigo 1 concernente a Deus e a religião, diz assim: um maçom é obrigado, por sua condição, por sua natureza, a obedecer à lei moral. E se compreende bem a arte, não será jamais um apelo estúpido ou libertino e religioso. Se nós tivéssemos que resumir todas as regras maçônicas, colocaria isso para pela nossa natureza. A natureza do escorpião, né? Qual é aquela história do escorpião? O sapo, né? O sapo tinha que atravessar o escorpião. Ah, não vou lá com você. Pode me levar, eu vou comer. Aí quando ele estava no meio do rio, lá o escorpião, mordeu o sapo. Ai meu Deus, eu vou ficar morrendo. Para que você fez isso? Ah, é da minha natureza. Não tem jeito. É da natureza que você faz. Eu não roubo, não faço. Cada natureza é fácil. Então, todos nós, irmãos, essa regra é número 1. Na hora de emitir irmãos, na hora que fizermos esse estudo, como eu estou considerando a todos aqui, e que nós estamos aqui, muito obrigado a todos, porque o maçom, por sua condição, por sua natureza, ele obedece à lei.